Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso módulo sobre renda variável. Nesse módulo, eu irei explicar a vocês como vocês fazem para investir em ações e fundos imobiliários da melhor forma possível. Nessa primeira aula, eu irei focar em ensinar a vocês como vocês devem fazer para analisar uma ação para que vocês consigam investir de maneira correta e evitando riscos que vocês não queiram correr. Bom, se vocês quiserem começar a investir em ações, é bom que vocês sempre analisem essas 5 coisas antes de vocês começarem a investir. A primeira coisa é o ramo de atividade da empresa. O ramo de atividade da empresa é aquilo que a empresa faz para ganhar dinheiro. Por exemplo, todo mundo sabe que o Itaú é um banco. Entretanto, o ramo de atividade dele não é só o ramo bancário. Ele ganha dinheiro como um banco, emprestando dinheiro para outras pessoas, ele ganha dinheiro como uma seguradora, fazendo seguro de carros, casas, dentre vários outros tipos. Ele também ganha dinheiro como uma corretora de investimentos, fazendo transações financeiras. Ele também ganha dinheiro como gestor de recursos, fazendo gestão de fundos de investimentos, e por aí vai. Por isso, é importante você estudar os ramos de atividade dessa empresa para saber o que é mais importante para ela, o que é menos importante, o que pode fazer ela crescer, etc. Os riscos da operação são aqueles riscos relacionados ao que a empresa faz. Por exemplo, para o Itaú, as pessoas não pagarem o empréstimo é um risco. Outro risco seria as pessoas que ele faz seguro precisarem do seguro. E por aí vai. Cada ramo de atividade vai ter os seus riscos específicos que podem ter impacto grande ou pequeno na atividade. Saber isso é importante para você saber se você quer ou não correr esses riscos quando você for investir em uma empresa. Por exemplo, você tem um banco que ele empresta mais para pessoas físicas e você tem outro banco que empresta mais para empresas grandes. Então, quer dizer, os dois são bancos, têm o mesmo ramo de atividade, ou seja, emprestar dinheiro. Entretanto, o risco de uma operação de emprestar dinheiro para pessoas físicas é bem maior do que o risco de uma operação de emprestar dinheiro para empresas grandes. Portanto, você sabendo o risco da operação, você pode decidir se você quer correr mais risco com o banco que empresta para pessoas físicas ou correr menos risco com o banco que empresta para empresas grandes. Você tem que saber também que não necessariamente uma coisa ou outra é melhor, depende da sua estratégia de investimentos. Todos esses 5 pontos não necessariamente são uma regra e você não precisa que todos eles sejam perfeitos para investir em uma empresa. Dependendo da sua estratégia, você pode ter uma empresa que você tenha um risco alto, uma lucratividade baixa, mas que você veja que esteja mudando. O terceiro ponto que você deve saber é a lucratividade dessa empresa. Você já sabe o que a empresa faz, já sabe quais os riscos que a empresa está exposta, e agora você tem que saber o quanto que a empresa ganha exercendo essa atividade. A lucratividade é basicamente a margem de lucro que a empresa tem. Quando uma empresa é lucrativa, ela tem mais potencial de crescimento do que outra empresa que não seja lucrativa, justamente porque quando a empresa dá lucro, ela consegue reinvestir esse lucro no negócio e fazer ele crescer. Entretanto, se a empresa não tem lucro, ela consequentemente vai consumir todo o capital e uma hora pode vir até a falir. Portanto, é importante prestar atenção na lucratividade da empresa. Outro ponto importante são os projetos futuros da empresa. Ou seja, o que a empresa pretende fazer no futuro. Se ela é uma empresa industrial, ela pretende aumentar fábricas, contratar mais pessoas, expandir para outros estados, outro país. Ou então, ela pretende se manter estável no mesmo patamar e distribuir mais dividendos para os acionistas. Sabendo isso, você tem mais estabilidade para pensar sobre o que você esperar dessa empresa. Assim, você não vai esperar um grande crescimento de uma empresa que no futuro planeja distribuir muito dividendo, e você não vai esperar muito dividendo de uma empresa que está planejando fazer um grande investimento em crescimento. O último ponto que vocês devem prestar atenção são os riscos de mercado, ou seja, aquelas coisas que estão no dia a dia dessa empresa, mas que ela não tem controle, ou seja taxa de juros, inflação, taxa de câmbio, capacidade de crescimento da economia, dentre vários outros pontos. Os riscos de mercado, diferente do risco da operação, são riscos que afetam o mercado inteiro. Portanto, não vai adiantar você diversificar as empresas que você vai estar sempre exposto a esses tipos de risco. Entretanto, sabendo esses riscos, você consegue diversificar sua carteira
de uma maneira que você não esteja tão exposta a eles. Por exemplo, se você tiver uma empresa em que você tenha grande expectativa nela, mas se tiver uma inflação muito forte, ela tenha problemas, você pode ter outra empresa que tenha algum benefício com a inflação alta. Ou então, você tem uma empresa que tem um grande crescimento, mas tem uma dívida alta, e aí, se a taxa de juros cresce, ela tem problema. Então, você pode ter outras empresas que tenham um caixa alto e que se beneficiem se a taxa de juros subir. Assim, mesmo que sua carteira possa ir mal por causa de algum desses riscos, você pode ter uma balanceada e evitar perder tanto dinheiro. Para ficar mais claro, o risco de mercado, vocês podem pensar na Covid-19. A Covid foi algo que impactou muito os mercados e que prejudicou a maioria das empresas. Entretanto, tiveram empresas que não foram tão impactadas, como por exemplo a Alphabet, que é dona do Google, YouTube. Outras empresas como Twitter, Facebook também não foram tão impactadas por causa disso. Entretanto, outras empresas tiveram um grande impacto, como por exemplo a Times for Fun, que é uma empresa de shows. Já se, por exemplo, ocorresse algum desastre natural e que afetasse as redes de comunicação da internet, poderia dar um grande prejuízo para essas empresas que trabalham com servidores, com redes. Já para outras empresas, como a Samsung ou a Taiwan Semiconductors, que são empresas que fabricam chips para servidores, celulares, etc., poderiam se beneficiar dessas outras empresas terem que renovar seus servidores e outras coisas. E onde vocês vão achar essas informações das empresas? Vocês podem achar no site GRI da empresa. Quando você coloca no Google o nome da empresa e RI, você vai facilmente achar o site dessa empresa. Vamos a um exemplo prático. Esse, por exemplo, é o site da Raizen. Eu escolhi essa empresa aleatoriamente em um site que faz ranking de empresa. Então, essa empresa não se trata de nenhuma recomendação. Para analisarmos essa empresa, a primeira coisa que nós temos que fazer é saber com o que essa empresa trabalha. Para isso, de preferência, é importante que vocês busquem o formulário de referência da empresa. Entretanto, é um documento grande que muitas pessoas não têm tempo para ler. Se vocês não quiserem ler o formulário de referência, é importante que vocês pelo menos venham na página sobre a empresa. Aqui vocês vão ter várias coisas que vocês podem buscar sobre a empresa. Vocês podem ver o histórico da empresa, ou seja, quais foram as mudanças que ocorreram na empresa no decorrer do tempo. Vocês podem ver também as estratégias sociais, ambientais e de gestão da empresa, dentre vários outros tópicos. Cada empresa vai separar o site de uma forma diferente. Na Raizen, para saber sobre o que ela faz, ela coloca na seção de apresentações. Clicando na seção de apresentações, nós seremos redirecionados para a parte de apresentação do site. Aqui nós temos o último documento de apresentação. Clicando nele, você será redirecionado para essa página, onde terá essa apresentação sobre o que a empresa faz. E aqui ela vai dar uma explicação sobre todas as áreas que ela atua. Por exemplo, sobre o etanol de segunda geração. Aqui ele fala sobre a produção de cana-de-açúcar. Aqui ele fala sobre os parques de bioenergia. E ele vai detalhando conforme você vai rolando. Assim, se você quiser investir nessa empresa, lendo esse relatório, você vai ter um maior entendimento sobre todos os aspectos da operação da empresa. Assim, você pode comparar com outras empresas de energia, por exemplo, com o segmento de carros elétricos, o que vai impactar para esse segmento de energia, o que a empresa pode fazer para se renovar. Assim, tendo maior conhecimento sobre as operações da empresa, você vai ter um maior conhecimento para fazer sua análise, saber quais são os riscos que esses segmentos estão expostos. Por exemplo, como eu já falei, tem o risco dos carros elétricos, que podem substituir os carros a combustíveis comuns, como etanol. E aí você vai poder analisar quão grande é esse risco e se vocês querem estar expostos a esses riscos ou não. No site de RI também, você pode vir aqui nas informações financeiras, vocês vão ter central de resultados. Na central de resultados, vocês vão ter acesso a todos os resultados financeiros da empresa. O release de resultados é uma apresentação resumida sobre os resultados da empresa. O ITR ou DFP são as demonstrações financeiras no padrão que a CVM exige. As apresentações de resultados são apresentações que os executivos utilizam para apresentar os resultados nos calls de resultado, né? Que é quando os executivos fazem uma espécie de podcast para falar sobre os resultados da empresa, que está aqui abaixo, que é a teleconferência dos resultados. Aqui você pode escutar esse podcast em que os executivos falam sobre as empresas, analistas fazem perguntas para esses executivos,
Então você pode ter uma ideia melhor também sobre como está a operação da empresa nesse trimestre. Ou, se você preferir ler, a maioria das empresas disponibiliza a transcrição dessa teleconferência, né? Ou seja, em formato escrito. Aqui, como exemplo, eu abri o release de resultados. Como vocês podem ver, é um PDF sobre os resultados da empresa, em que a empresa vai fazendo apresentações, vai explicando o que aconteceu para cada um desses resultados ocorrerem. Por exemplo, a receita líquida. Destaque para maior volume de vendas de etanol com melhores preços, compensando pelo menor faturamento com energia elétrica. Ou seja, ele está falando que teve um maior volume de venda de etanol, que teve um maior preço do etanol, mas que o faturamento com energia elétrica diminuiu. Mais para baixo, provavelmente vai ter mais especificações, falando sobre outras linhas de resultado, falando sobre por que o faturamento com energia elétrica diminuiu, dentre outros. Aqui você pode também analisar a planilha, né, sobre os resultados, para ver quanto que subiu e caiu cada um. Por exemplo, aqui você pode ver que o etanol subiu 4%, o faturamento com energia elétrica caiu 26%, outras receitas subiram 22%, isso nesse trimestre. Já no ano, a empresa apresentou um crescimento de 32% no faturamento com etanol, ela teve uma queda de 17% no faturamento de energia elétrica e teve uma queda de 6% no faturamento de outras receitas. E assim você pode analisar todos os resultados da empresa para saber o quão lucrativa ela está sendo, por que ela teve esses resultados, para não ter nenhuma surpresa. Por exemplo, algumas pessoas podem falar: ah, a empresa teve prejuízo porque o resultado financeiro cresceu muito. Verdade. Você pode ver aqui que o resultado dela cresceu mais de 100%. Se não fosse por isso, ela teria dado lucro. Entretanto, quando você analisa todo o resultado dela, você vai ver também que as despesas dela cresceram mais do que as receitas. Sendo assim, o lucro dela também teria caído, mesmo que não fosse o resultado financeiro. Então, quer dizer, ela teve uma lucratividade menor. Assim, você pode entrar mais a fundo para saber por que essas despesas cresceram tanto, por que a receita não cresceu tanto quanto as despesas, se isso vai continuar para os próximos anos, se essa despesa ela tem uma tendência a diminuir em vez de aumentar mais no futuro, para assim você saber se essa empresa vai ter uma lucratividade melhor ou pior no futuro, para assim então saber se essa empresa se adequa ou não na sua estratégia de investimento. Aqui, como comparação, é a DFP. Como vocês podem ver, a DFP é muito mais técnica e muito menos autoexplicativa. Você precisa ter um maior conhecimento de contabilidade, o que são cada coisa no balanço, nas outras demonstrações, para você ter um maior entendimento analisando elas. Se você quiser ser um investidor avançado, que consiga fazer boas análises realmente das empresas, no futuro você vai precisar realmente entender sobre isso. Entretanto, quando você está começando a investir, você pode se basear tranquilamente no release de resultados, que você vai ter uma grande base sobre a empresa e como estão os resultados dela. Para analisar os projetos futuros da empresa, você tem basicamente três opções. A primeira é você olhar o release de resultados. No release de resultados, algumas empresas colocam quais são seus projetos futuros e como eles estão em andamento. Por exemplo, aqui no release da Raizen, ela coloca que ela está com foco em expandir a sua planta de renováveis. Aqui em operação, ela tem uma planta já, ela está com 3 plantas em construção e ela tem 5 plantas aprovadas. Início das operações a partir de. A que está em operação está desde 2015, as 3 em construção estão previstas para esse ano de 2023. As aprovadas estão de planejamento serem terminadas até 2025, com a capacidade de 30 mil já em operação, 246 mil metros quadrados de capacidade para aumentar esse ano e aumentar 410 até 2025. E aqui embaixo ela coloca o quanto que essas obras estão de andamento. A de Bonfim, 70% concluída, Univale em 20% e da Barra 5%. E aqui embaixo ela coloca ainda o quanto que ela espera produzir em cada ano, saindo de 30 mil metros quadrados para 686 mil em 2028. Isso é importante para você saber se a empresa precisa fazer mais investimentos e o quanto que ela pode crescer a sua receita. E por fim, é importante você saber quais os riscos de mercado que a empresa está exposta. Por exemplo,
é estar exposta ao risco de uma guerra que impacte o mercado de combustível. É estar exposta ao risco de novas tecnologias que possam substituir o etanol como combustível, entre outros. Para saber os riscos da empresa, você não precisa necessariamente ficar só pensando e especulando quais são os riscos. Você pode vir nos documentos da empresa e buscar, como eu já falei, o formulário de referência cadastral. O formulário de referência é um documento completo que te dá basicamente todas as informações que você precisa saber sobre a empresa. Aqui no formulário de referência, você vai ter as informações sobre os responsáveis, informações financeiras sobre a empresa, você vai ter principalmente o 4, que é o fatores de risco. Você pode ver, por exemplo, 4.1, descrição dos fatores de risco, página 25. A próxima descrição dos riscos de mercado vai vir na página 82, ou seja, você tem basicamente 50 páginas falando sobre os riscos da empresa. E depois você tem mais 8 páginas falando sobre os riscos de mercado que a empresa está exposta, além de fatores de riscos como processos e o quanto que ela pode perder em cada um desses processos. Além disso, você vai ter também gerenciamento de risco, as políticas que a empresa adota para evitar que os riscos que ela está exposta ocorram, o histórico da empresa. Você vai ter aqui no tópico 7 a atividade do emissor, tendo uma descrição das atividades do emissor, das controladas dele, falando sobre a produção, comercialização e os mercados, principais clientes, efeitos da regulação estatal, receita relevante no exterior e vários outros tópicos. Portanto, se você quiser saber mais realmente sobre uma empresa, leia o formulário de referência dessa empresa. Assim, você vai saber basicamente tudo o que você precisa saber sobre a empresa que você quer investir. Se você prestar atenção em todos esses 5 pontos ao investir em uma ação, você muito dificilmente vai investir em uma ação errada. Mesmo que você invista em uma ação e ela acabe caindo, você vai saber que isso é algo normal do mercado ou que está relacionado a algum risco que você já tinha em mente. E depois disso, você também vai saber se você deve vender ou não essa ação, já que você já tem um conhecimento sobre a empresa e você sabe se esse risco vai mudar a empresa ou então será alguma coisa passageira e a empresa logo vai se recuperar. Bom, é isso, pessoal. Se vocês gostaram da aula, não esqueçam de curtir esse vídeo e compartilhar para todo mundo que vocês conhecem que investe em ações, para que eles saibam tudo o que precisam analisar antes de investir em uma ação. Além disso, não esqueçam de se inscrever no canal e acessar a playlist com as aulas anteriores se você não tiver assistido. Bom, até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau.